Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar o desenho Galtar e a Lança de Ouro. Afinal de contas, se você é como eu e vira e mexe lá no fundo da memória, sempre vê a imagem de um guerreiro louro montado em um cavalo, levantando duas espadas flamejantes e juntando elas para transformar em uma lança, não se preocupa, isso realmente existiu. Mas qual a história desse guerreiro loiro que foi criado pela Hanna-Barbera numa época em que o He-Man dominava as paradas de sucesso? Será que o Galtar também fez sucesso ou não resistiu em ficar na sombra do herói de Eternia? Se você quer descobrir tudo isso e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Ele vai na padaria comprar pão e não perde o troco. O caso é que quando 1985 chegou, o mundo já estava mais do que acostumado a ver bárbaros loiros e fortões distribuindo porradas em mundos medievais. Afinal, He-Man e os Mestres do Universo era um grande sucesso, tanto com os brinquedos da Mattel que estavam bombando, quanto com o desenho da Filmation que já estava engrenando uma segunda temporada. Também tinha Thunder o Bárbaro, aquele da Ruby Spears, que depois de duas temporadas lá entre 1980 e 1981, ainda encontrava fôlego com reprises no canal NBC e também várias redes locais por todo o território dos Estados Unidos. E claro, ainda tínhamos o filme The Beastmasters, o Príncipe Guerreiro, vivido pelo ator Mark Singer, lançado em 1982, mas que também ainda dava o que falar com um sucesso inesperado através de reprises no canal pago HBO e também nas locadoras de VHS. Então, se a gente já tinha Filmation e já tinha Ruby Spears nessa equação, faltava a Hanna-Barbera para ter o seu próprio bárbaro loiro de sucesso, não é verdade? E foi assim que em 2 de setembro de 1985, estreou lá nos Estados Unidos, através do sistema de syndication, o desenho animado Galtar and the Gold Lance. Out of the mist rides the hero of a great new adventure, Galtar and the Golden Lance. E o primeiro episódio de Galtar apresentava para a criançada da época o planeta Aranon, numa época em que a galera de lá estava comendo o pão que o diabo amassou nas mãos do tirano Tormak e o seu Império do Mal. A principal cidade do planeta se chamava Bandasar, e lá que a gente conhece a princesa Golita, que busca vingança contra o vilão depois que toda a sua família foi morta quando Tormak tomou o trono na base da força. Nessas, também é apresentado o herói Galtar e o seu fiel companheiro, o Cavalo Torque. Parece calmo. Nenhum Gears até agora. Nunca se sabe. Pois é, e o protagonista é outro que também busca vingança, já que o Tormak também matou os pais dele. O problema é que o vilão é poderoso demais e ainda tem a posse do escudo sagrado, um artefato mágico que pertencia à família da princesa. E aí depois que se encontram, o Galtar e a princesa Golita passam o primeiro episódio inteiro fugindo do tal do Tormak em busca da Lança de Ouro, que está em posse de um ancião chamado Wither. E aí, finalmente, no final do episódio, os dois encontram a lança e descobrem que vários já tentaram, mas morreram ou se deram mal tentando dominar a arma dourada. Inclusive o próprio Tormak tentou e ficou cego de um olho graças ao brilho da lança. Obviamente, Galtar tenta e consegue dominar a lança, que na verdade é formada por duas espadas mágicas, e escolhe o herói como portador. Se o He-Man tem uma espada, o Galtar tinha que ter duas. Então, daí pra frente, são 21 episódios de muita pancadaria, com o Galtar e a princesa Golita encontrando vários outros aliados para ajudar na batalha contra o Tormak. Como, por exemplo, é o caso do jovem Zorn, que tem o poder de controlar mentes e também é o irmão mais novo da princesa, e ainda os anões mercenários chamados Hacktuk, responsáveis pelo alívio cômico do desenho, mais ou menos do mesmo estilo do Gorpo no desenho do He-Man. Tudo para Hack e nada para Tuk. Eu não aguento mais isso. Papai!
Olha, o legal do Galtar é que o desenho era mais ou menos seriado, né? Ele tinha uma história de fundo, apesar de cada episódio ter um começo, meio e fim. Então o Galtar foi lançado lá nos Estados Unidos, dentro de um programa bem tradicional do estúdio que era chamado The Fantastic World of Hanna-Barbera. Treasure hunt, take one. Don't mind if I do. Here's Galtar in position. Camera 3. All set, Yogi. Film is rolling. On the set, please. Cue the singers. Music cue. Só que, infelizmente, nesse ano de 1985, a leva de desenhos não ajudou nem um pouco, já que o Galtar dividiu as novidades do programa com os Paw Paws, os ursinhos indígenas da Hanna-Barbera, e também com o desenho A Caça ao Tesouro do Zé Colmeia, e nenhum dos dois, assim como o Galtar, conseguiram decolar na primeira temporada. Para piorar, segundo dizem, o estúdio colocou toda a culpa do fracasso dessa temporada do Fantastic World, lá em 1985, no desenho do Galtar e a Lança de Ouro. E aí, os outros dois desenhos continuaram ganhando temporadas e o Galtar foi cancelado. E aí, com isso, apesar de dar uma meia conclusão para a história, deixou muita coisa em aberto, como a tão esperada batalha final entre o Galtar e o malvadão Tormach. Olha, outra coisa que ajudou no fracasso do desenho do Galtar foi a total falta de merchandising. Já que, pelo visto, nenhuma empresa arriscou encarar os brinquedos da Mattel com a linha Masters of the Universe, que naquele ano ganhava sua quarta wave no mercado norte-americano e estava vendendo horrores. Bom, depois de cancelado, o desenho do Galtar ainda foi exibido algumas vezes, né? Foi exibido novamente nas temporadas seguintes desse programa do Fantastic World of Hanna-Barbera, mas depois sumiu do mapa. Olha, e para não ser totalmente injusto, ele acabou ganhando somente uma aparição do tipo piscou, perdeu no 10º episódio do desenho animado do Harvey o Advogado, um dos maiores sucessos do quadro Adult Swim da Cartoon Network. Só que isso e nada é a mesma coisa, vamos concordar, né? Infelizmente, hoje Galtar está totalmente esquecido nos arquivos mortos da biblioteca da Hanna-Barbera em algum porão da Warner. Mas aí, curtindo relembrar ou mesmo conhecer Galtar e a Lança de Ouro? Legal demais, né? Então, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar, hein? E como curiosidade, esse desenho teve um grande elenco de vozes lá nos Estados Unidos, como os grandes dubladores Frank Welker e Peter Cullen, e ainda teve a oscarizada Helen Hunt dando voz para Rava, a sobrinha do Tormach, que acaba se aliando ao Galtar e a princesa Golita em alguns episódios. Já aqui no Brasil, como vocês sabem, o título do desenho foi traduzido ao pé da letra e virou Galtar e a Lança de Ouro. E estreou no show da Xuxa em junho de 1987, junto com uma das maiores levas de desenhos animados já trazidas para cá. A partir desta segunda, o show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Os Centurions, A Floresta Mágica dos Ewoks, Galaxy Rangers, Rambo, o incrível campeão da liberdade. Galtar, o poder de um novo super-herói. E vamos lá, né? Talvez esse tenha sido o maior problema de Galtar por aqui. Já que apesar de ter tido todos os 21 episódios dublados com muita competência pelo estúdio Telecine, acabou ficando meio espremido entre os desenhos bem mais famosos e queridos e sumiu da programação da Globo sem ter todos os episódios exibidos, sendo que alguns passaram bem mais de uma vez. Olha, é aquele tipo de estratégia que a gente nunca vai entender, não sabe por que os caras preferiam repetir episódios do que passar o desenho completo. Bom, não dá para entender mesmo, mas pelo menos Galtar e a Lança de Ouro, muitos anos depois, foi exibido completinho na fase de ouro da Cartoon Network. E já que a gente tá falando de dublagem e do estúdio Telecine, quem deu voz ao herói Galtar foi o grande Orlando Prado, enquanto a princesa Golita foi dublada pela Naira Amorim. O jovem guerreiro Zorn foi dublado pela nossa querida Miriam Fischer, olha aí, enquanto o Rodney Gomes e o Ribeiro Santos dublaram a dupla de anões mercenários Tuque e Hack. Já o lendário José Santana deu vida ao malvadão Tormach. Galtar e a princesa estão com a lança. Eles devem ser encontrados. Acho que já resolvi este problema, meu amo. Espero que sim, feiticeiro. Olha, não tem como, né? Elenco de peso na dublagem e deixa o desenho legal até hoje de assistir, apesar de ser bem difícil de encontrar, mas acaba encontrando um episódio ou outro por aí. Uma curiosidade é que se Galtar não ganhou nenhum galo de briga para dar água lá nos Estados Unidos, aqui o herói recebeu uma espadinha de plástico que foi fabricada pela empresa Pop Plast. E até onde eu me lembro, vendeu muito bem numa época em que a galera da Rosita não dava conta de fabricar as espadas amarelas do He-Man. Enfim,
Galtar e a Lança de Ouro é mais um daqueles desenhos onde muito provavelmente a gente não lembra da história, mas só de ver o Galtar empunhando a lança brilhante, já sabe que assistiu em algum momento da vida. Então vamos fazer o seguinte, comentem aqui o que vocês lembram desse desenho de espada e magia da Hanna-Barbera, hein? Vai ser muito legal a gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e também para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal e vai ser um prazer ter vocês comigo sempre. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.